verdade, ela pode ser definida como um conjunto de loucuras que só um torcedor do Corinthians pode fazer. São pensamentos e atos que percorrem caminhos extremos, que vão do insano absoluto até o inacreditável bom senso, que na maioria das vezes não cabe no dia a dia de um torcedor, e principalmente do torcedor corintiano. Bom, para explicar essas corintianices aqui, está aqui ao meu lado o professor Dante de Rosa Júnior, né? Cronista, corintiano, professor, treinador de basquete, né? Um homem que sabe tudo da história do basquete brasileiro e do Corinthians. Professor Dante, o seu alô inicial aí para os nossos internautas aqui. Boa tarde, né? Ainda estamos no final da tarde. E é um prazer muito grande estar participando do seu programa para falar, evidentemente, de Corinthians, um pouco de basquete também, lógico, né? Para não fugir a minha preferência esportiva, além do futebol. E me coloco à disposição e vamos conversar bastante sobre esse assunto e sobre as corintianices, né? Tá certo, eu queria que o senhor explicasse essas corintianices aqui. Eu li essa parte da crônica aqui, que o senhor tem um livro de crônicas sobre o Corinthians aqui, né? E aí eu tomei essa liberdade de retirar esse trecho aqui referente a essas corintianices aí. Isso na verdade aconteceu num período de mais ou menos 2 anos, que começou em 2007, 2008, que eu resolvi começar a escrever algumas coisas sobre o fato de ser corintiano, o que representa ser corintiano, calcado em algumas experiências pessoais, experiências com outros amigos, essa minha experiência como treinador de basquete que você falou, porque o Corinthians também tem uma história muito bonita no basquetebol, né? A gente está torcendo para que retorne, para que o Corinthians volte a ser força no basquete em São Paulo. Então, num determinado período, eu resolvi começar a escrever. São fatos, muitas vezes reais, a maioria deles, né, são fatos reais, e que eu tentei transmitir para o papel com um pouco de bom humor, com um pouco da paixão de torcedor, principalmente do futebol. E é claro, como não podia deixar de ser, a paixão de corintiano, né, porque paixão e Corinthians são duas coisas que dificilmente você consegue dissociar, né? Pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados, né? Convidados corintianos, obviamente. Qual a sua primeira memória de Corinthians? Quando o senhor se pegou assim como corintiano? Também eu vou fazer uma revelação. O professor De Rose vem de uma família palestrina. Como foi isso, professor? É verdade. Eu sou, como, lógico, bom filho de italiano, né? Não poderia deixar de ser. Tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, eu venho de uma família quase que totalmente palestrina. Eu tive a sorte de ter um tio corintiano, tenho ainda esse tio corintiano, e ele me levou para o bom caminho, né? Ele resolveu me mostrar o rumo certo das coisas. E foi muito engraçado porque minha primeira experiência num campo de futebol foi exatamente num jogo do Palmeiras. Meu pai me levou para assistir um jogo Palmeiras e Flamengo em 1961, olha quanto tempo, né? Eu tinha 8 anos na época. E foi assistir Palmeiras e Flamengo quando duas equipes fantásticas, né? O Palmeiras com Valdir, com Djalma Santos, Zequinha, Chinesinho, o Flamengo com Dida, o Gerson jogava no Flamengo, era um garotão, né? Eu me lembro muito bem disso. E o jogo terminou 1-1. E aí nunca mais eu fui a estádio de futebol praticamente. Fui 1 ou 2 vezes, ainda assisti jogos do Palmeiras com meu pai, que eu nem me lembro quais, né? Mas eu lembro que eu fui em mais uns 2 ou 3. E aí eu acompanhei todo aquele período terrível do Corinthians, né? De não ganhar nada, de sempre bater na trave, o famoso faz-me rir, aquela equipe que não ganhava de ninguém, enfim, o Corinthians sempre tentando chegar, mas nunca chegava. E aí eu comecei a me interessar realmente pelo Corinthians, e a partir daí comecei a assistir os jogos um pouco mais para frente, em 68, 69. Eu lembro direitinho que o primeiro jogo do Corinthians que eu assisti foi Corinthians e Fluminense no Pacaembu, um 2-1. O goleiro do Corinthians era o Ado, estava estreando no Corinthians aquele dia, que depois foi reserva do... O Ado acho que chegou no Corinthians em 68, 69, e em 70 ele foi para a seleção, né, como segundo reserva. Ele era o reserva imediato do Félix.
Era o Félix, o Ado e o Leão. O Leão era o terceiro goleiro. Leão era o terceiro goleiro, exatamente, né? E a partir daí, a coisa começou a ficar séria, né? Tem várias passagens, a invasão do Maracanã, 77, e assim por diante. E aí, até hoje, né? Acompanhando a equipe, às vezes conseguindo sair para algum lugar, mas no Pacaembu praticamente quase sempre, no Morumbi, quando o Corinthians jogava no Morumbi, a gente dava uma colher de chá, né, pro pessoal lá do Morumbi, para eles arrecadarem um pouquinho mais de dinheiro, né? Agora a gente não dá mais essa chance para eles. Mas sempre acompanhando o Corinthians, sempre sofrendo pela televisão também. E aí meus filhos começaram a me acompanhar também em jogos desde pequenos. Tenho um filho que trabalha no Corinthians, no CT. Que enfim, ótimo, é isso aí. É uma vida corintiana, vida corintiana. Esses dias aí, com o falecimento do Félix, né, o senhor citou o Ado, até o Milton contou um fato, uma história lá que o Félix contou para ele, né, em relação a 70, que acho que foi em 70 que começou a convocação do terceiro goleiro. Para reserva, né? Não foi... Exatamente, não existia. E aí dizem que foi o Félix contando que foi ele e o Ado foram buscar o Leão, né? Defenderam que teria que ter o Leão, e foram pegar o Leão no aeroporto, né? Recepcionaram ele lá, tal, não sei o que lá. E aí foram lá, e aí, garoto, tudo bem? Tal, não sei o que lá. Leão, tudo bem não. Eu tô chegando aqui porque eu vou tomar o lugar de vocês dois. Pô, brincadeira. Mas nessa fase que o senhor comentou que a gente ficou no jejum, né, professor? Comenta-se muito que o Corinthians compensou muito isso em relação ao basquete. Isso foi fato, não? Não, é fato. Né? Como eu disse, né, no início, o Corinthians tem uma história muito bonita no basquete, que vem desde da década de 20, né? O ano que vem, aliás, o Corinthians faz 85 anos que o basquete foi implantado no Corinthians. E a partir da década de 50, o Corinthians passou a ter realmente um destaque muito grande no basquete, inclusive no feminino. Esse é um dado curioso. O basquete feminino do Corinthians na década de 50 rivalizava com equipes muito fortes da capital, por exemplo, o Pinheiros, que era uma das equipes mais fortes, e rivalizava muito com as equipes do interior, principalmente Sorocaba e Piracicaba. E até 61, 62. Depois o basquete feminino do Corinthians acabou. Mas já na década de 50 o Corinthians tinha um time de basquete fantástico, e principalmente o Angelim, né, que é um grande nome do basquetebol corintiano, foi técnico depois, posteriormente. E aí foram surgindo jogadores nessa década de 50, até o final da década de 50, o Angelim, o Sinistro, que era um tremendo de um pivô, o próprio Laerte, que eu tenho a satisfação de ter como meu amigo. O Laerte jogou em São Caetano, eu sou de São Caetano, e já um pouco mais para o final da carreira, um jogador fantástico. E aí a grande equipe do Corinthians, né, a famosa equipe do Corinthians da década de 60, um time maravilhoso, comandado pelo professor Moacir Dayuto, que foi meu professor inclusive na faculdade. Eu tenho um orgulho muito grande desse fato de ter sido aluno do Dayuto. E lá você teve, né, Vlamira, Mauri, Rosa Branca, Peninha, Renê, Mical, Bira, jogadores maravilhosos que até mais ou menos 1970 fizeram com que o Corinthians tivesse uma ascensão muito grande no basquete, de uma certa forma compensasse essa alegria falta na quadra, choro no campo. Porque o Corinthians ganhou muitos títulos, né, nesse período, né, de 54 a 1970 mais ou menos. O Corinthians ganhou muitos títulos. Na década de 50 o Corinthians foi 7 vezes campeão paulista, e na década de 60 também foi 7 vezes campeão paulista, além dos títulos brasileiros, títulos sul-americanos e um vice-campeonato mundial que o Corinthians disputou na Espanha e perdeu a final para uma equipe italiana. Então, realmente, aquele time de basquete era fantástico, com jogos maravilhosos, e rivalizava muito com equipes aqui da capital, principalmente Sírio e Palmeiras, que também eram equipes sensacionais. O Vlamir era o Pelé do basquete? Olha, eu sou suspeito para dizer isso. Botando você na fogueira, eu sei que você era amigo de todo mundo. Aí, não, isso eu não escondo. Eu sou suspeito porque eu
Claro, a gente sempre tem que falar das pessoas que você viu jogar, né? Dizem que o Angelim foi um jogador espetacular, que o Algodão, que jogava no Flamengo, foi um jogador sensacional, mas a gente só ouve dizer, né? Naquela época não tinha videotape, não tinha internet, então não dá para você dizer. Vi muito pouco o Edson Bispo, o Edson também dizem que foi um jogador maravilhoso, mas eu tenho na minha conta que o Wlamir foi realmente o maior jogador de basquete que esse país já teve. Numa época em que não existia linha de 3 pontos e o Wlamir fazia 30, 40 pontos por partida com uma facilidade muito grande. Claro que ele tinha ao seu lado jogadores maravilhosos, né? Amauri, Rosa Branca. Você vai falar o que desses jogadores? O Biratã. Jogadores assim de um nível fantástico. O Biratã ele jogou até quantos? Com que idade ele jogou? Olha, eu não tenho tempo, certeza, né? mas eu acho que o Bira passou dos 40 anos jogando basquete. Isso o cara só consegue porque tem qualidade, né? Não... E o Bira era um jogador assim de uma... Talvez tecnicamente ele não tivesse uma qualidade muito apurada em alguns fundamentos, mas o Bira ele tinha uma noção de defesa espetacular, era um defensor fantástico, um reboteiro maravilhoso. Tapinha dele era... Não, o Bira, ele saltava, só para você ter uma ideia, o Bira era um dos poucos jogadores, apesar de ter 1,92 m, 93 que hoje, né, hoje pro basquete atual, 1,90 m, você pode falar que o camarada é um baixinho. Armador. E o Bira era um dos pouquíssimos jogadores, talvez o único jogador no Brasil que enterrava. E ele tinha uma vitalidade muito grande, uma raça fantástica, enfim. Então, o Wlamir, para mim, sempre foi uma referência. Eu ousei jogar um pouco de basquete quando era moleque, né? Joguei até 16, 17 anos e eu usava a camisa 5. E não era à toa, era realmente por conta do Wlamir. E aí eu tive a oportunidade de ter um relacionamento muito legal com o Wlamir, de amizade. Viajamos juntos para curso fora do país. Além de tudo, uma pessoa fantástica, hoje um comentarista brilhante. Isso, na ESPN. Na ESPN, uma pessoa que sabe muito de basquete, professor também de basquete. Então, o Wlamir para mim é uma referência muito grande, muito grande. As pessoas às vezes comentam, mas tem o Oscar, realmente o Oscar foi espetacular. Mas assim, no conjunto, se você analisar o conjunto da obra, né, o Wlamir tinha todos os fundamentos do jogo muito bem desenvolvidos, não era só o arremesso. O Wlamir era um jogador assim, de uma inteligência fantástica, de movimentos assim muito bonitos, né? Tecnicamente muito bonitos. Então, por isso que eu acho que o Wlamir, na minha opinião, foi o maior jogador de basquete que esse país já teve. E eu costumo dizer que com o Amauri, eles formaram, na minha opinião, a maior dupla de basquete que esse país já viu jogar. E talvez uma das melhores duplas do mundo. 2 jogadores assim, sem nenhuma restrição. Né? Fantásticos, fantásticos. Até né, lembrando o fato aí da pergunta que eu tinha feito ao senhor em relação ao futebol e o basquete, que o basquete ficou suprindo a ausência de títulos no futebol, né? O fato que o Wlamir até citou no Memorial do Corinthians lá, né? Que ele foi trocado por um jogador de futebol. Exatamente, foi muito interessante. Uma coisa bem inusitada, né? Foi muito interessante essa história que ele contou no dia que ele e o Amauri colocaram as mãos lá na calçada da fama, né? Para você ver, na época realmente o basquete, o futebol não fazia e o basquete tentava compensar e compensava, porque os jogos do Corinthians eram jogos sempre com um público muito grande, o ginásio do Corinthians lotava, nós tivemos jogos memoráveis lá, como aquele famoso jogo contra o Real Madrid, né, que foi a primeira vez que um jogo no Brasil as duas equipes passaram dos 100 pontos, acho que foi 118 a 112, 118 a 107, eu não lembro exatamente a contagem, mas o fato é que foi a primeira vez que 2 times passaram de 100 pontos, isso sem ter a linha dos 3, né? De novo, ressaltando esse detalhe, sem a linha dos 3. Sem a linha dos 3, exatamente. Sim, muito mais difícil. E outros jogos maravilhosos, Corinthians e a seleção da Rússia, Corinthians e a seleção da Iugoslávia. O Corinthians jogava com várias equipes americanas, universitárias, que vinham para o Brasil com uma fama tremenda. O Ibirapuera lotava. E mesmo nos jogos regionais, né, nos clássicos regionais, Corinthians e Sírio, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Franca. Franca também sempre foi teve uma tradição muito forte no basquete. Lotava o ginásio, era uma maravilha, realmente era uma maravilha. Rodobens Consórcio.